Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Está Escrito Canadá. O programa de hoje está muito especial porque nós vamos focar em 10 anos muito especiais deste ministério. Os 10 anos que o pastor Bill Santos foi orador. Seja muito bem-vindo, Está Escrito começa agora. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Muito bem, hoje nós vamos dar um zoom in, um foco aqui no Ministério Está Escrito do ano de 2004 até o ano 2014, aonde o pastor Bill Santos foi orador do Ministério Está Escrito. Bill, seja muito bem-vindo a essa que é a sua casa. Obrigado. É um privilégio para mim estar aqui depois de tanto tempo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu não creio nesse conceito de ex-oradores. Uma vez está escrito, é para sempre está escrito. Eu assino embaixo. That's right. That's right. Foram 10 anos, Bill. Yes. É uma vida. E foi meio de acidente. Eu nunca tinha imaginado que eu viria para o ministério. Em 2003, mais ou menos, outubro de 2003, um primo da minha esposa foi convidado a apresentar a sua história de conversão num encontro de doadores do Está Escrito. E eu tinha batizado ele, então me convidaram para vir com ele para ajudar a contar a história. E nisso, fizemos essa apresentação, e no final da apresentação chegaram para mim e disseram assim, um dia se tiver uma vaga no Está Escrito, quem sabe seria uma boa opção para o programa. Eu falei, obrigado, um elogio, etc. Mas não havia razão, tinha o pessoal. Mas nisso houve uma mudança no Está Escrito nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? O orador que estava aqui no Canadá, do programa em inglês, foi para os Estados Unidos e criou uma vaga. E nisso, através de uma série de eventos, me convidaram para vir. Eles me ligaram e disseram, o teu nome está na lista de possíveis oradores para o programa. E eu dei a risada e eu desliguei o telefone e minha esposa falou, o que foi isso? Eu falei, não, estão procurando um orador para Está Escrito e o meu nome está na lista. Ela falou assim, eles vão te escolher a ti. Eu disse, não, tem tantas pessoas aí. Mas, chegou um dia, me ligaram e disseram, olha, a comissão decidiu que você quer ser o orador. Aí caiu a responsabilidade de continuar o ministério que o pastor Feiraban tinha iniciado. E minha oração todos os dias é que o negócio não falhe debaixo da minha liderança. Né? Que eu possa passar para outro, entendeu? Porque encontrar algum dia no céu com o pastor Feiraban e ele dizer assim, entendeu? Então o que aconteceu? Então isso eu não queria. Mas graças a Deus, não foram anos fáceis, é bastante trabalho. Vocês estão percebendo isso. Muito trabalho. Eu gravava o programa em inglês também, mas era uma benção. Foi para mim, foi o melhor período do meu ministério. Foi esses 10 anos aqui no Está Escrito. Você tem alguma história desses 10 anos que você gostaria de compartilhar Quantas com a gente? Quantas, né? As histórias dos encontros das pessoas, das viagens. O Douglas e eu fomos para Angola, que foi uma viagem tanto lá. Mas o que marca, pelo menos para mim, é ver as mudanças, as transformações nas vidas, as pessoas tomando decisões.
E você pensando assim, eu tive uma pequena parte, que é o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo, tanto Deus como o diabo, trabalham através de seres humanos, né? Então, para saber que você teve uma pequena parte nisso, você foi o mecanismo pelo qual o Espírito Santo, chegou àquela pessoa e causou essa transformação. É um negócio assim, difícil de acreditar que está acontecendo contigo. Né? Então isso é que me destaca mais, né? Você tenta esquecer das horas difíceis, né? Nas horas que, você precisava de dinheiro, porque é tudo baseado, você sabe, em ofertas e doações, e olhando para a conta bancária, sabendo as responsabilidades que nós tínhamos os compromissos tínhamos tomado, né? E o dinheiro, eu me lembro uma vez, eu fui consultor antes de ir para o ministério. E eu vi um rapaz que trabalhou comigo, e um dia eu chamei ele e falou, cara, você não se importa vir passar um dia conosco? Não sei se você já estava aqui, eu já estava cá, né? Então eu falei, vem para cá, passa um dia conosco e dá uma olhada e dá umas recomendações, como é que nós podemos melhorar. Então ele fez isso, ele falou assim para mim, eu fui almoçar com ele e disse assim, cara, você está perdendo uma grande oportunidade. Eu falei, qual é que é essa? Ele falou, no programa você tem que pedir às pessoas para mandarem doações. Eu falei, isso para mim não, o programa é para compartilhar o evangelho. Esse é o foco do programa. Ele falou, tudo bem, você está pedindo recomendações, essa é uma recomendação. Mas como é que vem o dinheiro? Como é que o dinheiro chega para vocês pagarem? Eu falei, nós oramos. E, milagrosamente, Deus manda o dinheiro. Ele falou, ok. Ele meio ateu, né? Ok. Aí voltamos do almoço. Quando eu cheguei, assim que eu entrei, alguém falou assim, ligaram para ele, que um doador que ia falar contigo. Aí eu chamei ele e disse, olha, senta aqui. Eu vou só ligar para esse doador. Ele falou, quer que eu saia? Não, fica aí, não tem problema. Aí eu liguei para essa família e eles disseram assim, pastor, queria só que você soubesse que nós acabamos de vender um terreno que nós temos aqui e estamos enviando um cheque de $100 mil para o Está Escrito. Falei, o quê? Quanto? $100 mil. Falei, graças a Deus, liguei o telefone. Ele falou, o que foi isso? Falei, foi um doador que está enviando $100 mil. Ele falou assim, you know what? Continua com a estratégia da oração, entendeu? Então, isso são momentos que porque você vê Deus operando, assim, bem, maneira tangível, assim, bem na tua frente, né? bem visível, maneira concreta, entendeu? Porque como é que ele ia, esse doador ligar naquela hora que esse rapaz, estava dizendo assim, estão perdendo uma oportunidade, que ele estava duvidando do poder da oração. Mas eu quero pegar você aqui e voltar lá em 2004. Como foi a primeira vez de estar na frente das câmeras e ter que depois falar a frase final, né, do Está Escrito? A gente está começando, a gente fica nervoso na frente das câmeras, é a luz, não sabe como se comportar, agir. E quando chega aquele momento de falar, né, você sabe que tem uma história, tem uma bagagem, né, de pioneiros, né? Quando a gente tá falando Está Escrito, não só de pão verá o homem, a gente tem aquela, sabe, o Feyerabend falou isso, Sean, Bill, né, os pastores, sabe, você carrega uma... Como que foi para você aquele momento? E pelo menos vocês estão falando na língua materna de vocês, eu ainda falar uma língua estrangeira, né? A responsabilidade, os primeiros anos não foram fáceis, entendeu? Porque, infelizmente, não sei, agora não sei, mas naquela época, vocês já vêm treinados, mas eu não tinha um treino. Eu nunca tinha feito um programa de televisão, nunca tinha lido um teleprompter, nunca tinha escrito um programa, tinha escrito sermões, mas nunca um programa de televisão, e não havia treinamento. Então, aqueles primeiros anos, eu imitava o que o pastor Feyerabend fazia, o que eu via os outros fazerem, até que demorou uns 5 a 6 anos para se desenvolver o teu próprio estilo, mas é como eu falei, essa responsabilidade sobre os teus ombros, né? Que, tanto sacrifício, tanto trabalho, tanta oração, tanta coisa para levantar esse ministério, né? Para começar em 1973, né?
do zero, de nada. E agora, essa responsabilidade está nas minhas mãos. E se o negócio não der certo agora? Entendeu? Se o negócio agora falhar, entendeu? Então, cada vez que eu entrava para o estúdio, cada vez que eu entrava para o escritório, vinha essa responsabilidade. Às vezes eu acordava 2 da manhã preocupado como é que vai ser. Mas eu acho que isso, de certo ponto, esse nervosismo, assim se diz, né? Eu acho que é bom, até certo ponto. Porque aí nós reconhecemos a responsabilidade. Porque não é só o ministério, mas é compartilhar com as pessoas a mensagem da salvação, que vai ter consequências eternas. Então, não foi nada fácil. Eu nunca tinha feito um programa de televisão. Eu nunca tinha lido um teleprompter. E não é tão fácil como as pessoas pensam, né? Um programa assim, nós conversamos, mas, entendeu? Quando você está lendo um teleprompter, para o pessoal, se apresentar de maneira que o pessoal não saiba que você está lendo. É difícil, muito difícil. Não é nada fácil. Então, mas eu tive, o pastor Feyerabend estava vivo ainda, então ele me dava alguns pointers. Depois Douglas veio e a Rebecca vieram juntos e Douglas ficava lá escutando. Quando eu fazia um erro em português, ele mandava parar e corrigia. Foi Deus preenchia as falhas, né? Deus vai preenchendo as falhas. Que muitas vezes eu assistia ao programa, eu ficava admirado, falei, uau, até que legal, pô, até que saiu bom esse programa. Uau, impressionante, só por Deus mesmo. Essa capacidade de se colocar à disposição do Espírito Santo, né, para fazer o trabalho, porque você vem cheio, um ser humano, né, querendo se, e acho que esse é um grande dom. Você, em 2004, se colocou à disposição, foi chamado e falou, eu vou. Eu não sabia exatamente onde é que eu estava entrando e como é que ia ser. Você estava falando sim, né? Mas, uma das fundadoras da nossa igreja, comentarista Ellen White, diz que Deus capacita as pessoas que Ele chama. Eu tive que acreditar nisso. Eu não duvidava, eu não tinha dúvida que Deus tinha me chamado. O que eu tinha dúvida era da minha capacidade para poder apresentar da maneira que o pastor Feyerabend, o Sean, o pessoal no Brasil que eu assistia, a Fernanda Iglesias, esses outros, né? Primeiro, sem sotaque. Mesmo o pastor Feyerabend tinha o sotaque, quem sabe mais pesado que o meu ainda, né? Mas você via a maneira de eles apresentar, eu duvidava disso. Mas, você sabe, cada um tem o seu próprio estilo. Uhum. E você não precisa imitar ninguém, na televisão, nem na vida. Deus tem um plano único para cada um de nós, né? E Deus vai nos capacitar. Então, pode ser que não foi do jeito que outras pessoas fariam, né? Mas foi do jeito que Deus me capacitou para fazer. E, como eu falei, de vez em quando ficava surpreso. Às vezes eu assistia o programa e falava assim, pô, até que saiu... Até que saiu mais ou menos esse programa, né? E é interessante que o Ministério Está Escrito vai muito mais do que a TV. Yes. Que as pessoas assistem, seja Yes. hoje nas mídias sociais, né? E eu penso que no seu período, né, de 10 anos, acho que um dos aspectos que ficou muito marcado foi esse contato com as pessoas em cidades no Canadá, ao redor do mundo, indo às localidades, né? Eu tive muita alegria de trabalhar do seu lado e eu tenho muito orgulho dos 5 anos, 6 meses que trabalhei com você, você sabe disso. Obrigado. Uma gratidão. Mas nesses 5 anos e 6 meses, e eu falo isso com muito orgulho, nós desenvolvemos juntos 54 séries, Yes. aonde você não estava só na televisão, mas estava com o público. Yes. E o seu período foi de 10 anos, quem sabe não teria todos os números desses evangelismos, dessas pregações. Fala um pouquinho sobre isso, essa sua paixão de estar com as pessoas, de falar de Jesus para elas. Que, na minha opinião, o programa de televisão tem um papel a desempenhar, né? Que é como se fosse a carta de introdução, né?
a apresentação. Você sabe que no mundo que nós vivemos, uma pessoa aparece na televisão, tem uma certa credibilidade, né? Então eu via que isso era um propósito, nos apresentar, mas realmente onde o evangelho tem que ser apresentado, assim, mais impactante, mais é diretamente com as pessoas. Então nós marcávamos, você sabe que você é responsável para marcar, nós tínhamos mais pedidos do que podíamos atender, mas esse está no campo, nós chamamos do campo, né? Está lá com as pessoas, apresentando a mensagem, o evangelho, chamando as pessoas para tomar uma decisão. Entendeu? Que esse é o nosso papel como pastores, né? Como ministério. É não só apresentar o evangelho, mas dizer à pessoa, agora que você entende isso, qual é a sua decisão? O que você vai fazer com esse conhecimento que você tem agora? Então, isso para mim, interessante que as pessoas falavam às vezes assim, vocês estão viajando muito, isso é muito desgastante. Não era. Tem outros aspectos do ministério que eram desgastantes, mas isso não era. Parece que havia uma renovação de forças, né? Que o Espírito Santo nos renovava e nós entrávamos para um local e sair de lá e ver X número de pessoas tomaram uma decisão e entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E como eu falei antes, sabendo que você teve uma pequena parte nessa obra, isso dava uma energia, uma renovação. E eram noites longas, como você sabe, nem sempre a comida era muito boa, né? Que nós trabalhávamos dentro de um orçamento. E às vezes, você lembra, nós estávamos em British Columbia, nós queríamos transmitir queríamos fazer streaming, não havia dinheiro. E nós dissemos, ok, então nós vamos dar dinheiro que nós trouxemos para a nossa comida, nós entregamos esse dinheiro, entendeu? Íamos lá e fizemos, eu acho que em Dallas também, fomos lá numa loja de mexicanos, comprávamos umas latas de sopa, entendeu? E olha, estamos aqui hoje, graças a Deus. Então esse tipo de sacrifício, esse tipo de obra, você olha para trás, quanto sacrifício é que foi necessário para lançar o ministério de televisão? Quanto sacrifício é necessário para manter, um ministério? Então, podendo fazer uma parte disso, mas com o povo que era para mim que era o mais emocionante, que eu mais gostava de fazer, é estar em contato com o povo. Essa parte relacional, né, de ver a vidas sendo transformadas. That's right. E eu me lembro dos evangelismos, eu me lembro das pessoas se decidindo, as músicas de apelo, a gente distribuiu os cartões, memórias muito preciosas. Porque esse é o nosso papel. Nosso papel é sempre chamar as pessoas para tomar. A pessoa tem o direito, né, de dizer sim ou não, e Deus aceita, quebra o coração de Deus quando a pessoa rejeita o apelo, né? Mas no trabalho que vocês fazem hoje, no trabalho que eu fazia, o nosso objetivo é chamar as pessoas para tomar uma decisão. E, como eu falei em outro programa, porque a pessoa tem o direito de dizer não. Quando a pessoa diz sim, realmente é um milagre. E quando eram 20, em Angola foram centenas, 200 e sei lá quantas, 300 pessoas. São 300 milagres. Porque cada um dessas vidas a se entregar é um milagre. É virar as costas a tudo quanto o mundo oferece e dizer assim, não, o meu foco agora é andar com Jesus Cristo, porque eu reconheço que Ele quer o meu melhor, que Ele me ama ao ponto de morrer por mim. Então, sem dúvida, cada vez que vocês transmitem o programa, tem pessoas sendo impactadas. Isso é, sem dúvida, a dificuldade, vocês não estão vendo isso. Lá no auditório, seja aqui no Canadá, ou em Angola, ou Hong Kong, ou no Brasil, né? Você faz parte dessa decisão, que é uma luta, né? É uma luta de bem contra o mal. Entendeu? Ao mesmo tempo que você está fazendo esse apelo para a pessoa tomar uma decisão, o inimigo está dizendo à pessoa, não, essa decisão é errada, isso não faz. Então, realmente, você está num campo de batalha. Entendeu? Isso acontece agora. Tem pessoas agora que estão assistindo que esse mesmo conflito está acontecendo na vida deles.
Só que nós não estamos presenciando isso. Mas lá, nesses auditórios, ao vivo, você via isso. E entrar no campo de batalha, lá, entendeu? É outra coisa, é outro nível, é outra experiência. Então essa foi muito marcante. Tanto é que entendeu? As pessoas, você sabe, Douglas, o pessoal sempre falava, vocês têm que diminuir. Não, nós que, entendeu? A nossa dificuldade é que nós não podíamos atender a todos os convites que nós tínhamos e todos os chamados que nós tínhamos. E eu acho que o bonito de estar envolvido na obra de Deus, seja na televisão, estando com as pessoas, no 1 a 1, é ver esses milagres acontecendo. Mas tinha alguns milagres assim sobrenaturais. Eu não sei se você recorda o que aconteceu uma vez nas Filipinas, de uma transmissão. Quer contar um pouquinho de como... Então, nós estávamos nas Filipinas e nós tínhamos ido a uma região nas Filipinas e quando eles nos convidaram para voltar de novo. Quando nós fomos para voltar no próximo ano, o governo do Canadá disse, não, para lá vocês não podem ir, que tem terrorismo lá, Al-Shabaab, estão levando canadenses reféns. Opa, agora como é que vamos fazer? Então entramos em contato com o pessoal nas Filipinas e disseram assim, então vocês vão para outro local e de lá vocês vão transmitir pela internet para o local que era programado. Ok, então Douglas foi, levamos o equipamento, levamos alguns voluntários conosco, chegamos lá no local, lá em Palawan, né, eu acho que era, né? Na igreja. E, ok, cadê a conexão da internet? Vem um cabo. O cabo vem de onde? Vem do hospital. Onde é que está o hospital? Do outro lado da rua. O cabo e os carros passando por cima do cabo. Ok. Aí o Douglas montou lá o equipamento, você lembra? Colocou as câmeras, temos 2 voluntários nas câmeras. Estamos para começar a programação. Ele chega para mim e diz assim, não tem sinal. Eu falei, como assim? Eu falei, não tem suficiente para mandar o sinal. Eu falei, Douglas, continua como se tivesse sinal e olha, oramos e está nas mãos de Deus. Fizemos a programação. No final do programa, o pastor que estava no lugar que nós estávamos ter ido, mas estava sendo transmitido, liga para mim, pastor, que programa maravilhoso, que bom. Eu falei, como assim? Opa, você foi, mas como é que... Aí eu comecei a duvidar que o homem realmente tinha escutado. O que eu falei? Você falou isso, e a música foi essa? Eu falei, Douglas, eles receberam a programação, mas não estava quebrado o som. Você sabe quando às vezes a imagem não sincroniza com a voz. Eu falei, não, estava perfeito. Foi um milagre, porque todo o equipamento indicava que não via sinal. E não era só isso. O cabo foi quebrado naquela noite. That's right. Porque os carros passavam por cima. Os então carros não tinha como ter um novo cabo. No dia seguinte a gente resolve, puxa lá, acho que era do hospital, né? A internet. Do hospital. O cabo estava quebrado, não tinha como ter sinal. Uau. Realmente foi Então você começa a presenciar esse tipo de coisa, aí você percebe que, que tem, Paulo fala que estão coisas acontecendo que além daquilo que nós conseguimos enxergar. Entendeu? Tem mais a vida do que aquilo que nós enxergamos. Por trás de tudo isso que nós vimos, tem uma luta do bem contra o mal. Nessa luta, Deus está chamando as pessoas para tomar uma decisão que vai ser a melhor decisão que eles já tomaram. E, ao mesmo tempo, o diabo está tentando dificultar a vida das pessoas, fazer com que eles não aceitem essa decisão. E quando você vê, é um campo de batalha, como eu falei, é uma batalha. Você vê esses milagres, isso você eu nunca vou esquecer dessas, como essa, muitas experiências dessas. E particularmente me interessa muito, me maravilha muito escutar a sua jornada de dependência de Deus, né? A sua entrega, a sua oração por essas pessoas, a dependência dele de que ele vai cuidar, vai ser o melhor. Nesse caso das Filipinas ou qualquer que seja do ministério, ele está no comando, ele está fazendo. Isso foi uma lição que eu aprendi. Não aprendi logo e quem sabe estou aprendendo um pouquinho ainda, quem sabe bastante ainda, né? Mas esta é a obra de Deus e Deus cuida e não existe explicação humana para este ministério continuar no ar depois de 50 anos. Não existe. Quantos programas de televisão você conhece seculares que estão no ar há 50 anos? Entendeu? E isso sem recursos.
Não tem uma conta bancária lá com, milhões e milhões de dólares. Então, eu acho que Deus faz de propósito assim, quem sabe, para que quando o programa chega aos 50 anos de sucesso, nós reconhecemos que não fui eu, não é vocês, não é, entendeu? Foi Deus, foi por Deus mesmo. Foi isso, nós temos que desenvolver esse dependência, que não tem outra solução. Muitas vezes, vocês sabem que isso acontece hoje, a única opção para nós é a oração. Entendeu? Que não tem uma solução humana. É orar e Deus envia. E como esta é a obra de Deus, Deus envia. Deus resolve de uma maneira, uma maneira ou outra. O dinheiro chega, ou o equipamento funciona, ou a pessoa estava passando mal, já se sente melhor. Alguma coisa se modifica para poder avançar. Não há explicação humana. Entendeu? Então, como eu disse, eu acho que Deus, quem sabe, deixe isso acontecer para nós desenvolvermos essa dependência. Como nós vimos no Antigo Testamento, muitas daquelas lutas, né? Deus fazia as coisas para que eles reconhecessem, né? Gideon, por exemplo, um exemplo. Como é que você vai enfrentar milhares de soldados com 300 soldados? É para que vocês reconheçam que não é o teu poder, é o poder de Deus. E eu acho que isso, no ministério tipo de vocês aqui, está escrito, eu acho que isso é uma lição que nós aprendemos quase diariamente. Né? Acabou o tempo. Tanta história, e a gente podia falar também da expansão do Ministério Está Escrito durante esses 10 anos. Teve o milagre do programa inglês para o CTV, né? Manete de Dallas, uma em Portugal. Sabe, Deus usou de forma poderosa para que o evangelho chegasse em vários lugares. Bill, você ora conosco? Oro, sim. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados filhos teus, pelo privilégio que temos de ter a oportunidade, a vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Se alguém escutando este programa ainda não se entregou, não aceitou a dádiva, o presente da eternidade, eles possam aceitar agora. Abençoe este ministério, a Rebeca, o Douglas, sua família e todos que estão na liderança do Está Escrito, para que possa continuar trazendo almas mais próximas do nosso Deus Criador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bill, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar um pouco dessa sua jornada durante esses 10 anos. Obrigado pelo convite. Obrigado você por assistir o Está Escrito, quem sabe há 50 anos. É o momento de você tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus. E a gente volta próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.